Olá. Bom, para começar a nossa conversa de hoje, vamos, vamos tentar imaginar um cenário. Lá no início do século XX, a psicanálise freudiana surge e é assim, como se um terremoto atingisse o pensamento ocidental. Mas, ao mesmo tempo, ela é atacada, né? E por todos os lados. Todos os lados. Dizem que é pseudociência, que não cura ninguém, que não é falseável, ou seja, que é impossível provar que ela está errada. Exato. E os ataques, eles não eram só acadêmicos, no campo das ideias. Eram muito pessoais. Eram pessoais e ferozes. Chamavam Freud de charlatão, de misógino, fascista. O que você imaginar, jogaram contra ele. É impressionante. Sim, para uns era ciência judaica, para os outros ciência burguesa. Quer dizer, ele apanhou de todo mundo, literalmente. Exatamente. E é nesse caldeirão, nesse ambiente fervente, que uma de suas herdeiras intelectuais mais radicais, e talvez por isso mesmo uma das mais contestadas, começa a sua jornada. Hoje, a gente vai mergulhar a fundo na obra de Melanie Klein. E a nossa missão aqui é rastrear a evolução do pensamento dela. Sabe, desde os primeiríssimos passos, quando ela ainda estava muito sob a sombra de Freud e de Karl Abraham, até as suas teorias mais, assim, revolucionárias. Teorias que, de fato, redefiniram a nossa compreensão da mente infantil e, por consequência, da mente adulta também. Para fazer essa análise, a gente se baseia muito em textos acadêmicos que fazem esse exame crítico histórico da obra kleiniana, e, em particular, a obra de Jean-Michel Petot, que é quase um trabalho de detetive. Ele reconstrói passo a passo a formação dos conceitos de Klein. E o que é mais fascinante nesse trabalho que você menciona é que ele mostra que a teoria não surgiu pronta, né? Não foi uma iluminação. De jeito nenhum. Ele mostra como a clínica e a teoria se alimentaram o tempo todo. Cada ideia nova nasceu de um desafio clínico, de um paciente que a forçou a pensar diferente, aí além do que já se sabia. E aqui fica a minha grande dúvida, a questão que vai, eu acho, guiar toda a nossa conversa. Como uma analista que começou a carreira focada em educação de crianças, em problemas de dificuldade escolar, chegou a postular conceitos tão sombrios e complexos como o apogeu do sadismo em bebês e a posição esquizoparanoide. É uma pergunta excelente. E mais, porque décadas depois, as ideias dela continuam sendo tão influentes e ao mesmo tempo tão controversas, tão difíceis de digerir. É o que a gente vai tentar entender hoje. Vamos lá. Ok, então vamos para o começo de tudo. O projeto inicial da Klein não era, como muita gente pensa, fazer a análise de crianças. Era algo anterior. Sim, era uma espécie de educação psicanalítica, uma pedagogia baseada nos princípios de Freud. E o primeiro sujeito desse experimento foi o próprio filho dela, o Eric, que ela chama de Fritz nos textos para manter um certo anonimato. Exato. E a ideia por trás disso era muito otimista, muito iluminista quase. Como assim? A crença era de que se você criasse uma criança sem a repressão tradicional, sem os tabus sexuais, sem a educação religiosa, você liberaria todo o potencial dela. A curiosidade sexual e a intelectual floresceriam juntas, sem obstáculos. Então a aposta era que a repressão vinha inteiramente de fora. Da cultura, da família. Totalmente acreditava-se que era um problema externo. Se você removesse esses obstáculos, a inteligência e a criatividade da criança iam simplesmente, sabe, desabrochar. Um ideal muito comum naquela vanguarda vienense e berlinense da época. E a fonte que a gente usou descreve uma cena que é perfeita para ilustrar essa mentalidade. O filho, o Eric, com 5 anos, chega e pergunta se Deus existe. Eu lembro dessa passagem, é ótima. A Melanie, que era ateia, responde que não, que ela não acredita. Logo em seguida, ele vai e faz a mesma pergunta para o pai, o Arthur Klein. E o pai, diferente dela, responde que sim, que ele acredita em Deus, mas que a mãe não. E para Melanie Klein, aquele momento foi uma vitória pedagógica. Sim, na visão dela foi perfeito, porque o menino foi forçado a pensar por si mesmo. A autoridade dos pais como critério único de verdade foi quebrada. Ele não podia simplesmente aceitar. Ele tinha que escolher, que pensar. Só que o plano, deu espetacularmente errado.
completamente errado. O resultado foi o exato oposto do que ela esperava. O que aconteceu com o Eric? Ele não se tornou um gênio livre, curioso, destemido. Pelo contrário, ele desenvolveu uma inibição intelectual muito, muito forte. Inibição em que sentido? Ele parou de fazer perguntas. E, mais do que isso, ele começou a evitar ouvir as respostas. O próprio ato de saber, de conhecer, se tornou algo perigoso, angustiante para ele. Que ironia impressionante. A tentativa de criar uma mente totalmente livre acabou gerando o oposto, uma mente que se fecha. E o que ela fez ao partir dessa constatação, desse fracasso, né? Foi aí que veio a grande virada na carreira dela. Foi o momento em que ela percebeu que a repressão não era algo superficial, que vinha só da educação ou da cultura. Era algo muito mais profundo, muito mais interno e principalmente muito mais precoce do que ela imaginava. E essa percepção mudou a abordagem dela? Mudou tudo. Ela parou de tentar ensinar o filho, de dar explicações racionais e começou a escutar, mas escutar de uma outra forma. Ela passou a prestar atenção no que ele expressava sem palavras. Nos jogos? Exatamente. Nos jogos e nas brincadeiras. Foi aí que a coisa ficou realmente interessante. E o que ela começou a ver nesses jogos? Ela começou a interpretar as brincadeiras dele de uma forma que ninguém fazia. Por exemplo, ele tinha uma fantasia recorrente de ter um retrato no estômago da mãe. Um retrato no estômago. Sim. E ela interpretou isso como um desejo de saber sobre a origem dele, sobre como ele estava dentro dela antes de nascer. Outra vez, ele brincava com peças de xadrez e um soldado insultava um rei. Ela viu ali a expressão de sentimentos agressivos contra a figura do pai. Então ela percebeu que o jogo não é só um passatempo. Ela descobriu que para a criança o jogo é a fala. É o palco onde o inconsciente se manifesta. É a porta de entrada para o mundo interno, o equivalente exato da Associação Livre dos Adultos. Ou seja, o fracasso dela como pedagoga foi o que permitiu o nascimento dela como analista de crianças. Perfeitamente colocado. Foi a falha do projeto otimista que a forçou a olhar para a escuridão, para a complexidade que ela não esperava encontrar. E a partir dessa descoberta, qual foi a primeira grande teoria que ela conseguiu construir? A primeira sistematização. É o que a nossa fonte chama de sistema protocleniano, que ela formulou por volta de 1923. Protocliniano, ou seja, um Klein antes de Klein ser totalmente Klein. Isso, as sementes do que viria depois, mas ainda muito amarrado na teoria freudiana clássica. A ideia central é bem direta, na verdade. E qual é? Toda aptidão, todo talento, toda capacidade que não se desenvolve é porque está sendo inibida pela angústia. Certo, a angústia como um freio para o desenvolvimento. Exato. E essa angústia, por sua vez, é o resultado da repressão de pulsões libidinais, de pulsões sexuais. Ok, até aí soa bem freudiano. Sim, e a parte mais específica é que ela dizia que essas pulsões se manifestam através de fantasias masturbatórias que estariam por trás de todas as atividades, inclusive as mais nobres ou sublimadas. Todas as atividades? Como assim? Sim. Desde o interesse por matemática até a paixão por esportes, por baixo de tudo haveria uma fantasia sexual reprimida e a angústia viria desse conflito. Certo. Tem algum caso clínico que ajude a gente a entender isso na prática? Fica um pouco abstrato. Tem sim. O caso Félix, que é um ótimo exemplo, era um garoto de 13 anos, super inteligente, com um QI altíssimo, mas com notas péssimas na escola. Um fracasso escolar clássico, de aprender, de se concentrar, estava ligado a fantasias sádicas muito intensas sobre a relação sexual dos pais. Fantasias sádicas. Sim, na cabeça dele, o ato sexual era algo extremamente violento. E na escola, essa fantasia era projetada. O professor e a escrivaninha, por exemplo, se tornavam o pai e a mãe nessa cena violenta. A angústia era tão grande que ele simplesmente não conseguia aprender. O ato de saber era perigoso demais. Nossa, isso é intenso. E o que aconteceu com toda essa energia psíquica que estava bloqueada na escola? Ela foi para algum lugar.
Aí é que está o ponto central. O pai dele, preocupado, começou a pressioná-lo muito para estudar. E como reação a essa pressão, o Félix, de repente, desenvolve uma paixão avassaladora por esportes e fica excelente nisso. E as notas? Pioram ainda mais. Ele abandona completamente os estudos. E como Klein interpreta essa mudança? Para ela, não foi uma simples troca de interesse, tipo, cansei de estudar, agora quero jogar bola. Foi uma transferência de energia. A mesma libido que estava reprimida e causando angústia na sala de aula foi canalizada, foi deslocada para o esporte. O esporte funcionou como uma defesa, então. Exatamente. Uma atividade substituta que permitia a descarga daquela energia de uma forma menos angustiante, mais socialmente aceitável. Mas a raiz do problema, a fantasia sádica, continuava lá, intocada. Certo. Essa primeira teoria já é bem ousada. Mas a grande virada mesmo, o que a tornou famosa, foi a invenção da técnica do jogo que a gente mencionou antes. E isso não foi algo que ela planejou no papel, então. Nasceu na prática. Nasceu totalmente na prática, quase por acaso. Foi com uma paciente chamada Rita, uma menina de 2 anos e 9 meses. A análise acontecia na casa dela, o que já era incomum. E como foi? A Rita era uma criança muito quieta, muito inibida, não falava. E o jogo surgiu de forma espontânea. Ela começou a brincar com os próprios brinquedos que estavam ali no quarto. E a Klein teve a sacada de simplesmente começar a interpretar as ações da menina como se fossem sonhos ou associações livres. Ela tratou a brincadeira com a mesma seriedade com que um analista de adultos trata as palavras do paciente no divã. Exatamente. O pulo do gato foi transformar esse fenômeno espontâneo numa técnica deliberada e padrão. E como ela fez isso? Logo depois da análise da Rita, ela teve a ideia de levar para as sessões uma caixa. Uma caixa com brinquedos pequenos, simples e não muito estruturados. Que tipo de brinquedos? Figuras humanas, pequenas, sem muita expressão para poderem representar qualquer pessoa. Carros, animais, cubos de madeira, coisas assim. Ela percebeu que, com aquele material, a criança montava um palco e encenava o seu drama interno. O consultório virou um teatro do inconsciente. Isso é genial. E qual foi a reação da comunidade psicanalítica da época? Imagino que não foi algo recebido com tranquilidade por todo mundo. A reação inicial da pessoa mais importante, além de Freud, foi de um enorme entusiasmo. Quem? Kyle Abraham, que era basicamente o segundo em comando do movimento psicanalítico. Ele ouviu a Klein apresentar o trabalho dela sobre a técnica do jogo em um congresso em 1924. O que ele disse? Ele ficou tão impressionado que disse a famosa frase: "O futuro da psicanálise está na psicanálise de crianças." Ele entendeu na hora que ela tinha aberto uma porta para um mundo que ninguém, nem mesmo Freud, tinha conseguido acessar de forma tão direta. E o que ela encontrou atrás dessa porta foi, digamos, bem controverso. Para dizer o mínimo, a primeira bomba conceitual que ela soltou foi sobre o complexo de Édipo. Que na teoria freudiana começa bem mais tarde, certo? Exato. Para Freud, o Édipo se instala por volta dos 3 ou 4 anos, ligado à descoberta da diferença anatômica entre os sexos. É a visão clássica. E para Klein? Klein disse: não, começa muito, muito antes. No segundo semestre do primeiro ano de vida. No primeiro ano de vida? Mas qual seria a causa, então, se não é a diferença sexual? Algo muito mais primitivo, muito mais visceral. O desmame, a frustração com a perda do seio, que era a fonte de todo prazer e segurança, levaria a criança a se voltar para o pênis do pai como um objeto substituto, como uma nova fonte de gratificação. Isso já muda completamente o eixo da teoria. E com essa ideia do Édipo precoce, veio outra ainda mais radical, sobre o supereu, a nossa instância crítica, o nosso juiz interno. Sim, na teoria de Freud, o supereu é o herdeiro do Édipo. Ele nasce no final, como uma resolução do conflito. A criança internaliza as proibições parentais e pronto. E para Klein não é assim. Para Klein, o supereu nasce junto com o Édipo arcaico, ele é contemporâneo ao conflito, não uma consequência dele, e ele não é nada benevolente. Pelo contrário. Ele é o quê?
É uma instância interna incrivelmente cruel e sádica. A criança não internaliza os pais reais, os pais de carne e osso. Ela internaliza imagens distorcidas deles, que são filtradas e deformadas pela sua própria agressividade. Espera, deixa eu ver se eu entendi. A crueldade do superego não vem dos pais serem maus, mas da própria criança ser sádica. Exatamente. A crueldade do superego é um eco, um reflexo do sadismo da própria criança, que é projetado e depois reintrojetado. É uma ideia muito radical. Com certeza. E essa visão sobre o mundo interno da criança tão precoce e tão violento, inevitavelmente colocou ela em rota de colisão com a outra grande pioneira da análise infantil da época, Anna Freud. a filha do próprio Freud. Foi um debate que dividiu a psicanálise por décadas, né? Dividiu e quase rachou o movimento, principalmente na Inglaterra. E a raiz da discórdia estava na teoria da transferência, como cada uma via a transferência na análise de crianças. Bom, para Anna Freud, a criança não conseguiria desenvolver uma neurose de transferência completa como um adulto faz. E por quê? Porque os pais dela ainda eram figuras muito reais e presentes na vida dela. Eles não eram só uma memória do passado. Então, para Anna Freud, o analista não podia ser só uma tela em branco. Ele deveria ter também um papel educativo, de apoio. Faz sentido, de uma certa forma. A criança ainda depende totalmente dos pais. Sim, é uma lógica bem direta. Mas a Klein vira essa lógica de ponta cabeça. Como? Para ela, a relação da criança com os pais reais já é em si uma relação de transferência. O que isso quer dizer? Quer dizer que a criança não se relaciona com o pai e a mãe como eles são de verdade. Ela se relaciona com as imagens internas que ela construiu deles. Com aqueles pais fantasmáticos, idealizados e aterrorizantes que vivem dentro da mente dela. Entendi. Então os pais de carne e osso já são, para a criança, uma espécie de tela onde ela projeta esse mundo interno. Perfeito. É isso. Portanto, quando a criança está na análise, ela não está transferindo para o analista sentimentos que ela tem pelos pais reais. Ela está transferindo os sentimentos que ela já tem por esses pais internos, fantasiados? Exato. Ela está aplicando na figura do analista toda a carga de amor e ódio que ela sente por esses objetos introjetados. É por isso que, para Klein, a neutralidade do analista é absolutamente fundamental. Ele não pode ser um educador, senão ele se confunde com o mundo real e impede que esse mundo interno seja projetado, encenado e finalmente compreendido. Com essa nova técnica e essa nova forma de entender a transferência, ela mergulha de cabeça nesse mundo interno. E o que ela descreve é brutal. Ela fala de uma fase que ela chama de apogeu do sadismo. É um universo de uma violência psíquica impressionante. E, segundo ela, seria nesse ponto que as psicoses mais graves, como a demência precoce, a paranoia, teriam seu ponto de fixação. Que tipo de fantasias ela descreve nesse período? São fantasias sádicas, multifacetadas, ligadas a todas as zonas do corpo. Fantasias orais, de morder, sugar, esvaziar completamente o corpo da mãe. Esvaziar o corpo da mãe. Sim, tirar tudo de bom que tem dentro. E fantasias anais e uretrais, que são talvez as mais chocantes. Que seriam? A fantasia de encher o corpo da mãe com excrementos venenosos, com fezes e urina, para apodrecer e explodir tudo por dentro. O objeto principal desses ataques é sempre o corpo da mãe e o que está dentro dele. Outros bebês, as fezes, que são vistas como algo valioso, e principalmente o pênis do pai. Espere um pouco. Eu preciso parar aqui. Fantasias de encher a mãe com excrementos venenosos em um bebê? Isso soa incrivelmente difícil de aceitar. De onde ela tirou essas ideias, concretamente? Como ela observou isso? A pergunta é fundamental. Ela não observou a fantasia diretamente, claro. Ela inferiu a partir dos jogos. Me dá um exemplo. Uma criança que na sessão repetidamente pega um boneco ou um carrinho, enche de areia, de água suja ou de pedacinhos de massinha, com uma expressão de fúria no rosto, e depois quebra, esmaga o objeto. Certo. Para Klein, essa não é uma brincadeira inocente de destruir. É a encenação de um roteiro inconsciente,
O carrinho é o corpo da mãe, a areia são os excrementos venenosos e a quebra, destruição do interior desse corpo. Então, a ação repetitiva e carregada de afeto no jogo é a pista para a fantasia subjacente. Exatamente, ela viu brincar como uma linguagem simbólica que precisava ser decifrada. E a repetição e a violência na brincadeira indicavam a intensidade da fantasia por trás. Entendi. A lógica da interpretação fica mais clara assim. E isso nos leva a um dos conceitos mais importantes e revolucionários dela. A ideia de que a principal angústia da criança não é o medo de ser castrada como Freud propunha. Não. A angústia de castração existe, mas é secundária. A angústia primária, a mais fundamental, é um medo de retaliação. Medo de retaliação? Um medo aterrorizante de que façam com ela exatamente as mesmas coisas que ela fantasia fazer com os outros. É a lei do talião? Olho por olho, dente por dente? Mas no nível das fantasias inconscientes. Se ela fantasia morder e devorar a mãe, ela vive com um pavor constante de ser devorada. Se fantasia envenenar, vive com medo de ser envenenada. O mundo externo se torna um espelho dos seus próprios impulsos destrutivos. Isso soa como um ciclo sem fim, um beco sem saída. Como uma coisa leva a outra nesse processo? É exatamente um ciclo, que a nossa fonte chama de círculo vicioso. É um motor que se autoalimenta. A gente pode montar juntos para ficar claro. Vamos lá. Qual o primeiro passo? Primeiro, o sadismo da criança, esses impulsos destrutivos, faz com que ela crie pais internos terríveis, ou seja, um super-eu extremamente cruel. Ok, então a própria agressividade da criança cria uma espécie de policial interno que é super rigoroso e punitivo. Entendi. Perfeito. Segundo passo, esse policial interno cruel gera uma angústia persecutória constante, um medo de ser atacado a qualquer momento. E o que a criança faz com essa angústia? Para se defender, o eu projeta essa ameaça para fora. Joga ela nos objetos externos, nos pais reais. De repente, a mãe e o pai, que podem ser pessoas amorosas, se tornam figuras assustadoras, persecutórias na percepção da criança. E eu imagino que, se os pais parecem mais assustadores, a criança se torna ainda mais agressiva para se defender deles. Exatamente. O que nos leva de volta ao começo. O aumento da agressividade defensiva reforça o sadismo original. O sadismo reforçado cria um super-eu ainda mais cruel. O super-eu mais cruel gera mais angústia e o ciclo recomeça, numa espiral cada vez mais intensa. E para Klein, é a intensidade desse ciclo que está na raiz da psicose. Sim, quando esse círculo vicioso gira rápido demais e com muita força, a mente não aguenta. A realidade se torna insuportável. E como essa teoria explica os sintomas clínicos, como o autismo, por exemplo? Ela tem o famoso caso do Dick, um menino de 4 anos. Sim, o caso Dick é um divisor de águas. Ele era uma criança que parecia totalmente desligada do mundo. Não falava, não brincava, não demonstrava emoção. Um quadro clássico de autismo infantil. E qual foi a tese da Klein? Foi uma tese revolucionária para a época. Ela disse que a psicose, ali, o autismo, era uma defesa. Uma defesa radical e desesperada contra essa angústia persecutória avassaladora que a gente acabou de descrever. Uma defesa. Mas como? A defesa principal era atacar a própria capacidade de criar símbolos, de pensar. O que isso significa na prática? Atacar a capacidade de simbolizar? Ela faz uma distinção muito importante entre símbolo e o que ela chama de equação simbólica. Qual a diferença? Pensa assim, para uma criança com um desenvolvimento mais neurótico, mais típico, um pedaço de madeira pode representar um pênis na brincadeira. Existe um como se. A criança sabe que é um pedaço de madeira. Certo, existe uma distância, uma metáfora. Exato. Para o Dick e para a mente psicótica, não existe essa distância. O pedaço de madeira é o pênis. A banana é o pênis. A torre de cubos é o pênis. Não há como se. O símbolo e a coisa simbolizada são idênticos, são a mesma coisa. Entendi. A equação simbólica. E qual a consequência disso?
Se o pênis, na fantasia, é um objeto sádico, perigoso, que ataca e destrói, então a banana, a torre, o pedaço de madeira, tudo isso se torna igualmente aterrorizante. A realidade inteira se torna um campo minado. É isso, a consequência é catastrófica. Se qualquer objeto da realidade pode se transformar instantaneamente naquilo que mais te apavora, a única saída é se desligar da realidade. O interesse pelo mundo morre, o brincar e o pensar que dependem fundamentalmente dessa capacidade de usar símbolos são bloqueados na raiz. A mente se apaga para não ser aniquilada pela angústia. É uma visão realmente sombria. Se esse círculo vicioso é o caminho para a psicose, para esse desligamento, existe uma saída? Existe um caminho de volta? Sim, existe, e a saída vem de uma força oposta, que para Klein também existe desde o início da vida, lado a lado com o sadismo. Que força é essa? Um impulso para criar, para construir, para consertar. Klein chama isso de reparação. Reparação. E as fontes que a gente usa trazem 2 exemplos lindos do mundo da arte para ilustrar esse conceito. São perfeitos. Eu vi, são ótimos mesmo. O primeiro é de uma ópera do Ravel, O Menino e os Sortilégios. Exatamente. É a história de um menino que, num ataque de fúria, destrói tudo no quarto dele. Rasga os livros, quebra a xícara, tormenta os animais. E aí os objetos ganham vida e se voltam contra ele. Sim, o quarto se transforma num pesadelo persecutório. A poltrona não deixa o sentar, o fogo da lareira o queima. Ele é atacado por todos os lados. É o círculo vicioso em forma de ópera. E como ele sai disso? Ele só encontra paz, só consegue se reconciliar com o mundo quando ele faz um pequeno ato de bondade. Ele vê um esquilo que ele mesmo tinha machucado na confusão e ele amarra a patinha ferida do animal com uma fita. O ato de reparar. O ato de reparar quebra o ciclo de perseguição e ódio. No momento em que ele cuida do outro, a angústia desaparece e ele pode finalmente chamar pela mãe. Que história incrível! E o outro exemplo, da pintora Ruth Kerr, é igualmente poderoso, mas de uma forma mais abstrata. Sim. O impulso dela para pintar, para se tornar artista, nasceu de uma angústia muito específica. Ela via um espaço vazio na parede da casa dela, onde antes havia um quadro, e aquela visão a perturbava profundamente. O vazio na parede. Esse vazio externo, para Klein, simbolizava um vazio interno. Simbolizava a sensação de ter destruído e esvaziado a mãe em suas fantasias sádicas. O medo de ter deixado a mãe e a si mesma em ruínas. E a pintura? Pintar, preencher a tela com cores e formas, era uma forma de restaurar o objeto danificado, de preencher aquele vazio. Era uma tentativa de recriar a mãe e, com isso, reparar a si mesma. A arte nascendo literalmente da necessidade de consertar um dano imaginário. Fica muito claro com esses exemplos. Então a reparação é esse desejo de consertar o estrago feito pela nossa própria agressividade. Mas como a mente chega a esse ponto? Como ela sai daquele modo puramente persecutório para se preocupar em consertar algo? O mecanismo-chave que permite essa transição é um mecanismo de defesa muito primitivo chamado cisão. Em alemão, Spaltung. Cisão? Dividir. Exatamente, para proteger o objeto que ela ama dos seus próprios ataques de ódio, a criança o divide em 2. Como assim? 2. Ela cria um objeto totalmente bom, idealizado, e um objeto totalmente mau. Ela dirige todo o sadismo, todo o ódio para o objeto mau, para o seio mau, a mãe má. E com isso ela consegue preservar o objeto bom, o seio bom, a mãe boa, como um porto seguro. E é o amor por esse objeto bom protegido que muda a natureza da angústia. Exatamente. A angústia deixa de ser apenas o medo egoísta de ser punido, de ser retaliado, que é a angústia persecutória. Surge algo novo, mais complexo. A culpa. A culpa depressiva,
que não é só medo, é a dor e a preocupação genuína pelo objeto amado que foi ou poderia ter sido ferido e danificado por nossa causa. É a preocupação com o outro, E isso inicia o que seria o oposto do círculo vicioso, um círculo benigno. com o círculo benigno. Como ele funciona? É a mesma lógica, mas invertida. O amor pelo objeto bom gera o desejo de repará-lo, de cuidar dele. O ato de reparar diminui a culpa e a angústia depressiva. E com menos angústia, Com menos angústia, o eu se fortalece. A criança passa a acreditar mais na sua própria capacidade de amar, na sua própria bondade, e essa crença, por sua vez, aumenta o amor pelo objeto e o desejo de continuar reparando. é o motor do crescimento emocional. É o motor do crescimento, da criatividade, da capacidade de amar e de se relacionar de forma madura. E toda essa dança complexa entre destruição, perseguição, amor, cisão e reparação é o que a leva a uma das suas maiores, se não a maior, ruptura com Freud. Sem dúvida, ela abandona o modelo linear de fases do desenvolvimento. A sequência oral, anal, fálica. Exato. Ela percebe que a mente não é uma escada que a gente sobe e vai deixando os degraus de baixo para trás. A luta entre essas forças de destruição e amor não é algo que se supera na infância e fica resolvido. É uma luta para a vida toda. É uma luta para a vida toda. E por isso ela propõe a ideia revolucionária de posições. Então essa é a grande virada. Não são estágios que a gente passa, mas sim modos de funcionamento da mente. Exato. A posição esquizoparanoide, que é dominada pela cisão, pela projeção e pelo medo de perseguição. É um mundo em preto e branco do bom versus mal. E a outra? E a posição depressiva, marcada pela integração do objeto bom e mal em um só, pela culpa, pela ambivalência e pelo desejo de reparação. E a gente não passa de uma para outra. Não. São duas considerações básicas da experiência humana. Um adulto saudável e até mesmo um não tão saudável oscila entre elas a vida inteira, em resposta aos desafios, às perdas, aos amores, aos fracassos. É uma visão muito mais dinâmica e, eu diria, mais realista da vida psíquica. Certo. Recapitulando, então, para a gente amarrar tudo. A gente acompanhou a jornada de Melanie Klein, de uma fiel, mas muito ousada seguidora de Freud, a uma pensadora que forjou um universo conceitual completamente próprio. Um universo vasto e complexo. E nesse caminho, ela nos levou das inibições escolares de uma criança em Viena até a mente silenciosa de um psicótico, mostrando que o núcleo da nossa vida mental é uma luta, uma batalha dramática. Uma batalha entre forças de destruição e forças de amor. Entre o terror da aniquilação e o desejo profundo de reparar. E nesse percurso, ela nos deu uma linguagem nova para falar sobre a mente, com conceitos que, quer a gente concorde com eles ou não, continuam a ecoar na clínica até hoje. Conceitos como objeto interno, identificação projetiva, as posições e, claro, a reparação. Ela mudou o jogo da psicanálise, não tem como negar. O que nos deixa com uma última provocação, um pensamento para levar para casa. A fonte que a gente usou lembra que, mesmo os amigos e colegas mais próximos de Klein tiveram muita dificuldade em aceitar a radicalidade das ideias dela. A imagem de um bebê atormentado por fantasias de aniquilar a mãe era, e vamos ser honestos, ainda é muito difícil de aceitar. Muito. Desafia a nossa imagem idealizada da infância. Exato. E isso levanta uma questão final para a gente pensar. Considerando a centralidade da angústia persecutória e da reparação nas teorias de Klein, como essa visão da mente infantil, forjada há quase um século, ressoa ou entra em conflito com as práticas clínicas e com os modelos de desenvolvimento mental que são predominantes hoje? É a grande questão. E mais, até que ponto a clínica contemporânea, mesmo aquela que se diz não kleiniana ou até anticleiniana, está talvez sem perceber profundamente impregnada por essas ideias. Impregnada por essa noção de um sadismo primordial e de uma necessidade humana fundamental de reparar o mundo que, em fantasia, nós constantemente atacamos. Fica aí a reflexão.